O mais difícil não é escrever muito, é dizer tudo escrevendo pouco. É com essas palavras de Júlio Dantas que iniciamos nesta noite o programa Piauí de Todos Nós. Boa noite, Gilson. É com muito prazer que o programa Piauí de Todos Nós o recebe nesta noite. E para começarmos nossa entrevista, gostaria de perguntar quem é Gilson Chagas? Meu nome completo é José Gilson das Chagas. Mas eu sempre fui tratado por Gilson e assino todos os meus trabalhos desde a minha infância, adolescência, quando iniciei a vida estudantil e vida profissional. Assino e até hoje, né, todos os trabalhos que escrevo, que produzo, sempre fui identificado, tratado por Gilson Chagas. É com esse nome que eu me apresento à sociedade, porque ele é o meu nome, minha identidade. Agora, claro, o nome completo aparece só nos documentos, nas companhias aéreas, quando a gente vai fazer viagens. Aliás, lá ele só põe o primeiro e o prenome e o sobrenome, né? As José Chagas, né? Eu sou natural da cidade de Santo Antônio de Lisboa, Piauí. Nasci, na realidade, no interior do município de Picos, que anos depois, já aos 13 anos, tornou-se Santo Antônio de Lisboa. Muito orgulho, pertenço a nossa grande terra, nosso querido Piauí, e amo a minha terra e minha gente. Na minha vida profissional, eu fui funcionário da CEPISA, fui funcionário do Banco do Brasil durante 22 anos, fui auditor de rendas municipais na cidade de Palmas, Tocantins. Nesta função eu me aposentei. Mas, paralelamente a essas atividades principais, eu sempre exerci atividades múltiplas no âmbito cultural, artístico e etc. Eu sempre escrevi em jornais, em revistas, eu sempre publiquei livros desde a minha mocidade, sempre trabalhei em rádio durante um bom tempo, né? Tenho uma experiência de rádio considerável, aliás, muito me honra. No decorrer da entrevista, nós podemos falar dessa experiência que foi marcante, tremendamente marcante, e continua valendo até hoje. Hoje eu sou professor universitário, nos últimos 17 anos atuando em Brasília, Distrito Federal. Mas sou professor mestre, né? Sou escritor aqui com 13 livros publicados, entre poesias, romances e livros acadêmicos. Os livros acadêmicos já foram publicados por várias editoras, mas nos anos mais recentes eu os publico pela editora Saraiva, São Paulo. Tenho contato com a editora, nela eu já tenho 6 livros publicados, inclusive em quarta edição. Bom, sou professor, escritor e bem letrista de música. Já atuei como letrista de música, parceiro do meu amigo Odorico Carvalho, também tenho uma parceria com o maestro Aurélio Melo, de Teresina, um grande nome. São pessoas capto simples, gosto muito das coisas simples. Até hoje as minhas comidas preferidas são aquelas da minha terra, do Nordeste. Eu gosto das coisas simples, dos ambientes simples, me adaptei a coisas sofisticadas, embora por força das circunstâncias, até profissionais, sempre transitar por todos esses meios, mas eu gosto mesmo dos lugares simples, de estar com pessoas amigas, pessoas em quem eu confio em mim, para troca dessa energia maravilhosa que produzida entre as pessoas e trocada, né, pelas pessoas. Para mim, Deus, em primeiro lugar, Deus, todo dom perfeito vem de Deus, está escrito. Todo bem que ocorre na vida da gente tem que vir de Deus. Se não vier, não serve. Trará efeitos colaterais indesejáveis.
As pessoas que têm conquistas, nós podemos observar sempre que as pessoas que têm grandes conquistas na vida, de maneira rápida, e a revelia dos bons costumes, a ética, essas pessoas despencam de maneira rápida, ou num determinado momento a conta chega, despencam fragorosamente, passam por grandes provações. E eu não quero isso. Eu vou com calma, devagar e sempre, e as coisas vão acontecendo de maneira boa, de maneira positiva e construtiva. Assim que funciona. Ética, para mim, é fundamental em tudo. Eu não faço separação entre a vida profissional e a vida pessoal. A minha ética tem que acontecer em tudo. Você tem que ser ético em tudo que for fazer. Inclusive, no meu trabalho de professor, eu tenho tido a alegria de ser outras manifestações que os alunos têm me proporcionado ao longo desses anos de vida docente. Eu tenho a honra de já ter sido paninfo de muitas turmas, homenageado, sido convidado para as suas formaturas e como paninfo de muitas delas. Eu tenho, inclusive, um discurso que eu costumo pronunciar para os meus estudantes, meus pupilos, nessas ocasiões de formatura, falando sobre a trajetória envolvida até ali, a conquista que representa a formação acadêmica e, sobretudo, sobre a ética profissional e pessoal que deve sempre, da qual eles devem sempre tomar. E eu tenho uma frase que eu costumo repetir nesses discursos e repito também nas redes sociais, nos meus escritos, em alguns dos meus escritos. A ética, sobre a ética, infere princípios gerais para concentrar privilégios, espalha injustiças. Os caminhos da ilegalidade retardam a marcha evolutiva do homem, levando pessoas erradas para lugares certos e deixando pessoas certas nos lugares errados. Os pragmáticos, pois, que me perdoem, mas para mim, na profissão, na vida, ética é fundamental. Fale um pouco sobre sua infância e sua adolescência. Tive uma infância muito simples, no interior do município de Picos. À época, Fazenda Rodeador, lugar Cangalha. Eu nasci no limiar entre um lugar chamado Cangalhas e o São José. Durante muitos anos eu tive dúvida sobre qual realmente era o meu lugar de nascimento, se era Cangalhas ou São José. Acabei optando por Cangalhas, mais tarde, né, por considerá-lo, ou considerar esse nome mais poético. Eu tenho orgulho de ter vivido até os 15 anos num ambiente rural, simples, isolado. Na época, os anos 50, nos anos 50, até metade dos anos 60, no início da segunda metade dos anos 60, lá havia um isolamento, não só lá no meu reduto, mas em todo o Brasil, do interior, Brasil rural, particularmente no Nordeste, onde não havia energia elétrica, não havia água encanada, a gente tomava banho de cuia, né? Quer dizer, não é banho de cuia, é uma maneira de dizer, mas banho de lata mesmo, trazendo água, e não havia nem rádio lá na minha região. No isolamento total. Eu até escrevi anos mais tarde, eu já escrevi algumas poesias sobre a minha terra, em homenagem a ela. Tem, por exemplo, a poesia Areia Branca, que fez parte do meu primeiro livro, Curvas do Meu Caminho, já foi representada em vários lugares. Já mais tarde, já na maturidade, eu escrevi uma poesia chamada Como Aqueles Passarinhos. A poesia Areia Branca é uma poesia lírica de saudade, tratando uma saudade da terra. E a poesia Como Aqueles Passarinhos é um pouco mais realista, no chão, e com uma certa brincadeira, levando aquelas dificuldades pelas quais a gente passava como uma coisa positiva e alegre, né? Um certo tom de humor a essa situação. Algumas estrofes, eu vou relembrar aqui, algumas estrofes dessa poesia, como Aqueles Passarinhos, para vocês terem uma ideia e, sobretudo, do isolamento realmente em que nós vivíamos. Eu
Galhas, meu berço de areia e palhas, secam distantes nossos verdes tempos. Tuas histórias sempre repetidas, personagens todas conhecidas. A música, única força externa a romper nossas muralhas, chegavam as músicas, única força externa a romper nossas muralhas, sofriam deformações na batalha e chegavam com vícios capitais, com palavras e notas, a menos ou a mais. Mas me encantava o presente e prometia um futuro. Que falta ainda me faz aquele rádio a pilhas que faltava lá em casa. Migalhas, berço de esperança, meu universo criança, qualquer estranho a pôr na estrada ao pé, estrangeiro, cigano, ou um cangaceiro tirano das bandas do Catolé. Um simples rastro espalhava alvoroço, e a notícia pura nos azedava o almoço. Galhas, base dos primeiros sonhos, lá que a gente começou a sonhar um futuro melhor. Eu estudava escolas itinerantes na região. Meu pai sempre me proporcionava essa oportunidade. Sempre surgiu uma oportunidade lá, um mestre de escola, entre eles o professor Miguel Borges de Moura, Miguel Guarani, que é o pai do grande escritor piauiense Francisco Miguel de Moura, que foi meu professor desde os 9 anos de idade. De vez em quando ele dava umas aulas por lá e eu estava por lá. Ele e outros professores. Eu estava assistindo, aprendi as letras, as segundas letras, as contas, aprendi a contar, depois aprendi aprendi a fazer contas, frações decimais ordinárias, muita coisa. Então, muita coisa importante, ainda muito pequeno, muito menino. Galhas, base dos primeiros sonhos. Eita, menino cego e cabeçudo. Não enxerga as coisas como os outros veem, nem como elas de fato são, mas como ele quer que elas sejam. Esse maluco não se assunta. Pensa ser possível voar, além dos paus d'arco e carnalbeiras, com aqueles passarinhos da capoeira. Então, era isso mesmo, enfrentando naquele isolamento, aquelas dificuldades típicas da época e dos interiores da época. Hoje, o próprio interior em que a gente vivia, hoje está modificado, já tem energia, tem televisão, tem internet, tem moto, muita coisa, muitos sopros do progresso. Infelizmente, trazendo também os desvios do progresso, mas na época nossa não havia uma pureza completa em tudo. Bom, mas de lá eu sonhava já com outros horizontes. Eu sabia que além daquele horizonte que eu conseguia enxergar, existia um território a ser conquistado e que um dia eu chegaria naquele território. Já estava, claro, arregimentando algumas ferramentas, como diria Gilberto Gil, como disse ele na música Abraço. Eu já estava pegando as réguas, a régua e o compasso, traçar o meu caminho pelo mundo. A parte que eu sonhava isso, que eu sabia, eu tinha certeza interior, convicção de que um dia algo mudaria, que as coisas mudariam. Eu tive uma família, eu não falei disso, mas ainda, né? Mas meu pai e minha mãe eram pessoas simples, mas muito, muito dignas. Era um exemplo formidável. Eu sou o filho mais velho de 7 irmãos. E ele conseguiu nos estudar. Depois, ele cumpriu uma promessa que ele fazia, meu pai, nos dá estudo. Na época ele dizia, todos vão fazer pelo menos o ginásio. Na época o ginásio era muita coisa. E eu realmente, todos fizeram, todos fizemos. Hoje nós somos 7, pelo menos 5 têm um discurso superior, 2 o ensino médio. Apesar de todo esse começo difícil, mas a gente desenvolveu uma trajetória construtiva, uma trajetória positiva, digna de nota. A infância foi isso. Eu passei até os 15 anos, aí eu fui para Pix fazer o exame de admissão. Na época,
pertencia à primeira turma lá da região. A essa altura, Santo Antônio de Lisboa já havia se emancipado, ou seja, aquela região já não era mais município de Picos, e sim município de Santo Antônio de Lisboa. Mais ou menos aos 13 anos, lá para os 14 anos da minha idade, ela se emancipou. E aí já tinha um certo ensino regular na cidade, nós finalizamos o curso primário por lá. Eu e mais 5 alunos fomos fazer o exame de admissão no início de 1966. Em janeiro, fevereiro de 1966, fomos fazer o exame de admissão em Picos, preparados pelo professor Miguel Borges de Moura, a quem eu já me referi, que era o pai do Francisco Miguel de Moura, e eu consegui o primeiro lugar de todos os candidatos lá. Aí iniciei minha trajetória de ginásio, científico, e aí comecei a passar em concursos, a vida começou a mudar. Passei no concurso da CEPISA. Antes disso, eu fui a São Paulo, passei um ano em São Paulo, aos 18 anos. Os meus 18 anos eu passei em São Paulo. Lá eu trabalhei na indústria, mas lá eu vi que não era bem por ali. Retornei para Picos, continuei os estudos em Picos. Passei no concurso da CEPISA. Um ano depois eu passei no concurso do Banco do Brasil. Aos 22 anos eu já estava formado no Banco do Brasil. E comecei a escrever meus livros, publiquei meu primeiro livro. Quando e como surgiu esse interesse pela arte de escrever? Sim, como quase todo mundo começa, fazendo poesias simples, poesias líricas, poesias dedicadas às musas da região, às meninas, não meninas assim. Sempre tive uma preferência, quer dizer, na infância, na pequena infância eu tinha, na primeira infância, na segunda também, tive uma preferência por meninas mais velhas. Eram os amores platônicos. Eu com 9, 10 anos já fazia poesia para as meninas de 18. Só que elas não podiam saber, né? Ainda tem esse detalhe. E aí eu comecei a escrever. Essa situação, eu depois, já na maturidade, lendo sobre a vida de Mozart, o grande Wolfgang Amadeus Mozart, sabia que ele, lá, aprendi que ele também era assim, aos 6 anos ele já dava concertos em alguns lugares, inclusive nos palácios reais, e numa dessas, e continuou durante toda a infância, ele fazendo excursões, e numa desses concertos, ele, ao se dirigir ao piano, ele escorregou num palácio real, no palácio do país dele, da Áustria, e ele escorregou no chão, caiu, e a princesa levantou-se, veio e levantou ele, né? Pegou no braço dele, ele laçou ela e pediu o braço dela e pediu ela em casamento. Quer dizer, ele já tinha também essas. E ela diz a lenda que ela teria dito para ele que ia dar uma volta por aí, daqui a uns anos você volta e repete o pedido, né? Essas coisas aconteciam. Mas comigo aconteceu o seguinte, aí à medida que a idade ia avançando, quer dizer, ia crescendo, aumentando 10, 11, 12 anos, a distância, a diferença de idade entre mim e as musas ia diminuindo. Aos 22 eu me casei com uma mais nova do que um ano. E o casamento deu certo até hoje. Foi mais ou menos isso, assim que eu comecei a escrever. E depois comecei a escrever prosa. Escrevi em jornais, colaborava com jornais do colégio, Marcos Parente. Depois eu fundei um jornal estudantil ainda no colégio Marcos Parente, com 2 amigos, 2 poetas de grande valor ainda hoje, estão aí, moram fora do Piauí, tem já seus espaços poéticos, o Adalberto Lima e Odali Bezerra, 2 grandes poetas. Em seus trabalhos literários, você prefere a prosa ou a poesia? Bom, eu trabalho com várias linguagens. Poesia, que foi o começo de tudo. Depois, eu escrevi prosa, eu passei a escrever crônicas em jornal. E depois eu passei a escrever romances, que é outra linguagem. E
E mais recentemente, quer dizer, nos 20, alguns anos mais recentes, eu escrevo obras acadêmicas, na área contábil, na área das finanças, então, que é uma outra linguagem, a linguagem técnico-científica, né? Só que em todas elas eu dou um tempero literário, eu procuro dar um tempero literário justamente para dar o atrativo, quer dizer, criar um diferencial na linguagem. Fale um pouco sobre cada livro seu. O primeiro deles, como eu já falei em vídeos anteriores, foi o Curvas do Meu Caminho, um livro de poesias, que é justamente através da poesia que todo mundo começa, ou quase todo mundo começa escrevendo poesia. Alguns começam escrevendo memórias. Fale um pouco sobre sua experiência no rádio. Inicialmente, eu vou falar sobre a minha trajetória no rádio, meu trabalho de rádio, que começou naturalmente pela Rádio Difusora de Picos. Em 1979, eu trabalhava no Banco do Brasil, já tinha um livro publicado, o livro Curvas do Meu Caminho, que era relativamente conhecido na região e até em outras plagas, né, partes do estado, da capital, etc. E aí surgiu o projeto da instalação da Rádio Difusora de Picos. O grupo do senador Elvídio Nunes estaria pondo em funcionamento uma rádio, que seria a Rádio Difusora. Na região não havia outras rádios. Aliás, naquela época, não é como hoje, que hoje tem uma rádio em cada quintal. Naquela época, não. Os rádios, as emissoras de rádio eram muito distantes uma da outra. A mais próxima que nós tínhamos de Picos eram as rádios de Teresina e a rádio de Petrolina, pelo lado leste, a rádio de Petrolina, a rádio rural de São Francisco, algo assim. Bom, ia surgir finalmente uma rádio em Picos, que era um grande anseio de toda a sociedade, inclusive eu, que era apaixonado por rádio. Como surgiu a parceria com Odorico Carvalho? Primeiramente, falar de Odorico. Odorico foi meu contemporâneo de ginásio. Quando eu entrei no ginásio Marcos Parente, lá no primeiro ano, em 1966, ele já estava lá no segundo ano, ele já ia fazer o segundo ano. Ele morava numa cidade de Picos, naturalmente tinha chegado mais cedo, embora nós sejamos da mesma idade. Bom, e ficamos ali, nós já convivíamos, tínhamos, de certa forma, uma amizade, né? E o tempo vai, o tempo vem e passamos no mesmo concurso do Banco do Brasil. Em 1973, no início do ano, quando nós tínhamos 22 anos de idade, eu e ele, passamos no mesmo concurso do Banco do Brasil. E fomos trabalhar juntos depois. Eu já trabalhava na Cepisa e pedi demissão da Cepisa e fui para o Banco do Brasil. Segundo concurso público que eu fazia e o segundo concurso público que eu tinha, em que eu fui aprovado, graças a Deus. Aí fomos trabalhar e aí fizemos amizade e tal. O tempo vai passando, depois fomos trabalhar juntos na Rádio Difusora. E dessa parceria surge o trabalho brilhante Música para Pensar.
As minhas palavras serão retiradas do fundo do coração e representarão o meu pensamento. Dádiva de Deus que só me tem feito bem. Amizade que se iniciou com meu pai, uma eterna saudade, e tem continuidade entre todos da família Chagas, de Santo Antônio de Lisboa, e Marques, de Bocanha. No princípio foi assim, mas depois eu percebi que você foi assim. Teimosamente motivo de causar teu amor. Sua mão, no princípio foi assim, mas depois eu percebi que você foi assim. Fale um pouco sobre sua experiência na cidade do Porto, em Portugal. Bom, na realidade é o seguinte, esses programas de mestrado e doutorado que as universidades brasileiras têm em convênio com universidades estrangeiras, em geral, ou pelo menos na época em que eu fiz o meu, eram programas com aulas presenciais no Brasil. No caso, por exemplo, o que aconteceu?
nesse caso do mestrado na Universidade Fernando Pessoa. Eu, na realidade, eu fui selecionado, eu trabalhava na UBRA, né, eu lecionava na UBRA, Tocantins, lecionei 7 anos lá, só saí quando ia embora, vim para Brasília, então eu lecionava lá e eles fizeram convênios, a UBRA como um todo, né, desde Canoas, eles fizeram convênios com várias instituições estrangeiras para programas de mestrado e doutorado. Eu fui inicialmente selecionado para um doutorado na Universidade de León, da Espanha. E eu fui selecionado para um doutorado chamado Comunicação e Conhecimento. Porto é, portanto, uma cidade a cerca de 300 quilômetros de Lisboa. É também uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes, a cidade em si mesma, tendo, porém, uma região metropolitana bem mais ampla, que supera 1 milhão de habitantes. A Grande Porto é uma cidade portuária também, né? Claro, pelo nome, e é cortada pelo Rio Douro, um rio histórico, maravilhoso, um rio lindo. E a cidade de Porto é ligada a cidade de Vila Nova de Gaia, por exemplo, que é da Grande Porto, por pontes maravilhosas. Então, o Rio é uma cidade aprazível, maravilhosa, tem metrô, 3 linhas do metrô, quando eu estive lá a última vez, 3 linhas de metrô, coisa que aqui no Brasil não é qualquer cidade que tem 3 linhas de metrô. São Paulo tem muito mais, 5 ou 6. Rio de Janeiro, me parece que umas 4. Eu estive já no Rio, também no metrô do Rio, não me lembro, mas acho que umas 4. Socialmente falando, como você vê a humanidade? A humanidade, eu acho que ela cresce a passos muito curtos, mas cresce. É claro que às vezes a humanidade dá passos para frente e alguns para trás. Mas o saldo certamente é positivo, já melhoramos muito em muitas coisas. Por exemplo, a medicina já evoluiu bastante e hoje já se tem expectativa de vida bem maior do que 50, 100 anos atrás. Mas quando a gente se vê em movimentos como nazismo, fascismo, a violência, as drogas, os preconceitos, os ataques gratuitos e selvagens que muitas pessoas sofrem, ou se sofrem porque os que praticam, isso me entristece bastante. Mas acredita-se isso tudo a essa inferioridade, quer dizer, a esses problemas, essas mazelas que a humanidade ainda enfrenta. Como cabeça pensante, formador de opinião, o que Gilson Chagas tem a dizer sobre o preconceito? O preconceito em qualquer nível é abominável. Eu entendo que discriminar pessoas, porque essas pessoas não têm as características que nós consideramos ideais, características de perfil, de personalidade ou físicas que nós não consideramos ideais. Isso é desconhecimento da complexidade, da grandeza de um ser humano, do que seja realmente um ser humano. Um ser humano é algo muito mais completo, é composto de corpo, alma e espírito. Falando da alma como conjunto de emoções, de valores, de sentimentos. E o espírito é aquela ligação, é aquele elo que temos para nos conectar com Deus. Que Deus criou tudo isso para que nós fôssemos a sua imagem e semelhança. Então, a propósito disso, ou mais ou menos nessa direção, eu incluí em 1995, quando eu tomei posse na Academia de Letras da região de Picos, eu incluí em meu discurso de posse algumas citações, entre elas a seguinte: pregou um dia o mestre Platão: o homem é uma cabeça que recebeu do Senhor da vida uns membros e um organismo para poder transportar-se de um lugar para outro. Expressava o discípulo exponencial da doutrina socrática, em moldes bem-humorados, que nosso cérebro é analogamente uma cabine de comando dirigindo as turbinas de uma gigantesca nave, nossa mente-alma. E essa criatura transcendental e eterna, na integridade de seus atributos, é potencialmente, em essência,
à imagem e semelhança do Criador. Socorre-nos nesta reflexão uma centelha do pensamento legado pelo filósofo Tales de Mileto. O homem abrindo aspas, o homem é tanto melhor e por conseguinte mais feliz, quanto maior for sua capacidade de mergulhar dentro de si próprio. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Esses deuses a que o sábio se reporta representam os poderes imensuráveis imanentes a cada um de nós. E esse universo de suas referências rege-nos por leis naturais inderrogáveis a despeito do que admitam nossas vãs filosofias. Foi, aliás, sob a luz de tal conhecimento que um dia o mestre Pitágoras, possivelmente elevado ante a descoberta de um novo teorema, sentencia: Deus geometrizou. Ou seja, a sabedoria divina é infinita, construiu o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança, e qual é o sentido que tem nós ficarmos atirando pedras nos nossos semelhantes só porque ele não tem a nossa cara? Quer dizer, é aquela história, Caetano, já num plano menor, aqui num plano mais popular, Caetano Veloso disse em sua famosa Sampa, diz, Narciso acha feio o que não é espelho. Então não é por isso que isso não justifica, não dá o direito a ninguém de ser preconceituoso, de discriminar outros. É um absurdo. Isso vale para raças, raça, cor, sexo, qualquer outro tipo de nacionalidade, naturalidade, origem, enfim, qualquer outro tipo de diferença com o qual nós nos deparemos. E agora, para encerrarmos nossa entrevista, que mensagem você tem para o público do programa Piauí de Todos Nós? E agora, para finalizar, meu amigo Gesualdo, eu quero dizer a você que esse canal que você está criando, que você já criou e que você está desenvolvendo com muito trabalho, muita abnegação, certamente, e esse trabalho vai lhe trazer recompensas não só para... Já está prestando um grande serviço à sociedade, fazendo um banco de dados dos valores da terra, do Estado, e isso certamente vai lhe trazer as recompensas correspondentes à semeadura que você está fazendo. É um grande trabalho e eu estou ao seu lado para realizarmos os trabalhos conjuntos que se fizerem necessários. Parabéns e muito obrigado pelo espaço que você nos concede, pela grandeza, o glamour que você está proporcionando às artes e os artistas do Piauí. Grande abraço. E na próxima terça-feira, o programa Piauí de Todos Nós convida a todos para conhecer a poesia de Ana Maria Coutinho.